vou puxar aqui para a tela o mapa nacional das decisões que a gente está atravessando nesse momento. A gente tem trazido, claro que o nosso foco é o futebol do Nordeste, mas não nos custa passar uma geral pelo futebol brasileiro nesse momento de estaduais, até porque aos poucos a gente precisa começar aí se acostumando, se identificando, trazendo informações dos outros times, né? Temos alguns programas sobre isso. Talvez essa semana a gente faça uma outra versão daquele vídeo que a gente trouxe dos clubes da Série A, aproveitamento, desempenho, tá? Porque de fato estamos afunilando aí as vésperas do início da principal competição do país. No nosso mapa, a gente já tem 4 campeões. Aqui no Nordeste, o CRB, com muita confusão, meu amigo, com muito questionamento por parte do Asa, virou um jogo com 18 minutos de acréscimos, gol de empate de mão. Com a plaquinha já além, foi com um gol combo, já né, além da Cássio? plaquinha. Fred. Essa plaquinha tinha sido 15 minutos e os descontos foram para 18. Olha, da forma como fui ler sobre esse jogo, fui ver um pouco sobre esse jogo, mas primeiro contar só como é que tava. Eu tava no Arruda. O Arruda, o jogo começou às 4h30, esse jogo também começou, e a final do Campeonato Alagoano lá no Rei Pelé também começou à tarde. O jogo de dia tinha sido 2-2. O Asa vencia por 2-0 até metade do segundo tempo, o CRB empatou. E na volta, na capital, né, Maceió, no Rei Pelé, o Asa de Arapiraca vencia por 1-0 até o finzinho. Aí tava acompanhando da forma como dava acompanhado, tava vendo o jogo, olhava os scores e tal, aí 45, aí 44, 45, 46, 47, disse, meu irmão, acaba não, 48, 49, 50, 90 mais 11. Aí empatou. Eu disse, caramba, meu irmão. Aí eu já tava até falando com os caras, olha, isso aqui, veja, eu tava pensando, ó, tá sem ambulância no estado, tô esperando a ambulância voltar, no final, até acertei uma parte, que eu ainda disse, ó, ou é isso, ou é o VAR. E era parte disso era o VAR, né? Só uma ambulância sair, tá esperando a ambulância voltar para o jogo ser retomado, ou então deu alguma bronca no VAR, estão analisando até agora, e era uma análise que prejudicaria o Asa, na verdade. Saiu o empate, e aí iria para os pênaltis, mas ainda sai a virada. O CRB acaba sendo tetracampeão, com o Asa sendo tetravice, e agora o CRB arma o terreno para buscar o primeiro pentacampeonato de Alagoas, assim, e o Asa amargando mais um vice-campeonato, já vai ficando um jejum, o Asa tem um jejum também, nem final chega. Essa foi a 14ª final seguida do CRB, mas ganhou os últimos 4 títulos, mas assim, claro que pelo lado do CRB fica um sentimento, e é justo que fique, de uma grande recuperação no jogo, de uma grande superação na partida. Você foi campeão fazendo 2 gols nos acréscimos, enxergando que o Asa estava fazendo cera, que os gols foram legais, que o acréscimo era esse mesmo, tudo isso. Mas isso é o lado do CRB, mas assim, tirando isso, é difícil não enxergar também elementos assim de uma arbitragem muito polêmica. Tanto que, apesar desse cenário, que o Asa fez uma publicação muito grave. Chamou a final de final manipulada, assim, não teve pudor de ficar dizendo, eu discordo, não, mesmo, Ele chama de manipulação de resultado. Chama de manipulação de resultado, de acionar a arbitragem, de pedir investigação, assim, o Asa Arapiraca não foi ameno no discurso, não, ele foi realmente para o confronto, assim, em relação à arbitragem, tá no direito dele, acho que não volta de jeito nenhum esse jogo. Voltar não volta, não. Porque o gol de empate teria batido na mão de Anselmo Ramon e o VAR não era para ter tirado, porque ele que faz o gol. Na visão do Asa, o do CRB acha que não bateu. E assim, foi ao final. Não, bateu. Eu só não me lembro o que diz a regra quando bate primeiro em outra parte do corpo, né? Sem tempo de tirar, porque resvala no peito e bate no braço. Fez o gol. Né? Veja, mas o cara fez o o gol. Exatamente. O cara fez o gol. Porque a regra. Não é assistência, não. Ele bate nele e entra a bola. É a regra que qualquer toque anula, né? Isso, bateu nele e entra. Então, assim, ficou assim, meio. Eu confesso assim, eu não entendi tão. Pra mim não ficou tão claro a validação. Qualquer toque anula e pra defesa é que não anula. Isso, pra defesa que tem. Eu confesso que pra mim não ficou tão clara a justificativa da validação do gol. Mas, enfim, o CRB conquista esse campeonato, mas eu nunca tinha visto assim um vice-campeão ter um discurso desse, perdendo um campeonato, sabe? Assim.
perder o campeonato, a gente tá falando de campeonato profissional, pô, não é pelada não, campeonato profissional, e falar, ó, a final foi manipulada, tipo, no dia seguinte, eu disse, caramba. Mas enfim, eu acho que o Asa tá no direito de espernear tudo, mas em termos práticos, eu acho, me parece, Fred, improvável que tenha qualquer sinalização de jogar de novo, de resultado ficar subjusto, enfim, qualquer coisa desse tipo assim, não. Acho, enfim, resultado tá consolidado, CRB 2, Asa 1, CRB tetracampeão alagoano. E, em tese, beirando na prática, confirmado na Copa do Nordeste de 2026. Que uma hora a CB... Hein, Minhoca? Assim, a gente tá esse grande segredo da classificação, mas os campeões do Nordeste devem ir, mas enfim. A gente não sabe se o vice vai, se vai ter ranking e tudo, mas pelo menos os campeões do Nordeste devem ir. Então, em tese, o CRB classificado à próxima Copa do Nordeste. Isso. Além do CRB, a gente tem mais outros 3 campeões, tá? Já definidos aí no país. O Atlético Mineiro já era, né? Convenhamos. Meteu 4 no jogo de ida. Mudou até o lugar da volta, pô. A volta, se não me engano, foi no Mineirão, né? Foi nem no Independência. E não tinha a menor condição de qualquer reversão no jogo de volta. Tá? No Rio de Janeiro. Só dizer que o Atlético é ex-campeão, que é a segunda maior sequência de Minas, né? Só tá atrás do Deca Campeonato do América. É a segunda maior sequência da história de Minas, Cássio, essa do Atlético? E o Atlético já tinha sido hexa também. Aí o maior é o Deca, que é se não me engano, de 1916 a 1925 do América. E a torcida da América canta, né? 1, 2, 3. Não, tá lá no estádio, pô. Sempre quando tem jogo lá no. Aí ele ficou contando até 10. Tem lá o Deca campeão. Eu falei, pô. E atualmente é o clube com maior sequência de estaduais, né? Assim, é o que tem maior. Porque antes era o Grêmio, mas o Grêmio. Isso, o Grêmio. O Grêmio perdeu o título aí pro Inter, que foi o outro. É curioso, a maior era o Octa. Era o Octa no passado, aí o São Raimundo perdeu, virou o Hepta do Grêmio e agora virou o Hexa, tá diminuindo, virou o Hexa do Atlético Mineiro. No Rio, o Flamengo, com dificuldade, né? Alguma dificuldade, o Fluminense conseguiu. Mas foi bem melhor que o Fluminense. Veja, a dificuldade foi mais ou menos, meu irmão. O Flamengo alguma dificuldade. Alguma dificuldade. Sim. A única dificuldade foi a seguinte. O Flamengo fez o primeiro jogo, estava 2-0, leva um gol nos acréscimos. Aí 2-1. Se fosse qualquer vitória do Fluminense, iria para os pênaltis. O Flamengo foi muito melhor do que o Fluminense, tipo, muito. Sim. É muito melhor, né? 2 gols anulados. É muito melhor e foi muito melhor. Ele tem um gol anulado. Não foi falta, na minha opinião, de jeito nenhum, a falta que ele enxergou. E o juiz dá uma falta do jogador do Flamengo em cima do jogador do Fluminense no início da jogada. Anula esse gol. Aí depois o Flamengo faz outro gol e aí corretamente anulado. Isso já depois dos 2 lances, Fred, já depois dos 40 do segundo tempo. Aí o segundo lance, que o cara narrou, o narrador narrou o gol normalmente e tal, e depois você percebe que lá no início da jogada, no desviozinho, já tinha tido impedimento, porque na reta final, quando o cara vai para linha de fundo, o cara cruza para trás, que aí sai o gol de Michael. Metia de Plata, né, e o Michael. Aí também foi, para surpresa, todo mundo viu que tinha um impedimento e foi anulado. A questão é que depois desse segundo gol anulado, aí o Fluminense chegou a ter uma bola cara a cara, meu irmão. Aí o goleiro do Flamengo fez uma defesa do cacete, assim, porque ia ser um negócio, ia ser um roteiro miserável. 2 gols anulados depois dos 40, aí no minuto seguinte o cara faz 1-0 que iria para os pênaltis. Mas enfim, também só foi essa chance do Fluminense, não teve mais nada. Até e o 0-0 o Flamengo foi bicampeão. O Rossi mal trabalhou mesmo durante o jogo. Mas essa defesa foi salvadora. Isso fica até... Eu acho que o Flamengo, agora, né? Para quem pegar o Flamengo no começo da Série A, o Sport vai pegar, né? Vai pegar no começo, não, pô. Não é Palmeiras e Flamengo, não? Não, tu fala, se Sport. Não, é São Paulo e Palmeiras. É São Paulo e Palmeiras. Porque eu tinha confundido. São Paulo e Palmeiras, Mas o Flamengo, o Felipe Luiz tem 3 títulos e 1 derrota. É assim, quem somar... Tá fazendo o que o outro fez, né? Hã? Jorge Jesus, a passagem dele do Flamengo foram 5 títulos e 4 derrotas. Uma delas pro Bahia, né, Rafael? 3-0 lá na Fonte Nova. Se o Bahia soubesse a estreia com aquela vitória de Gilberto, só que de lá para cá não ganhou mais. Naquela época não parecia que era muito, não, mas já Inclusive, Felipe Luiz é um símbolo daquele jogo, ele tentando correr atrás de Gilberto e não chega de jeito nenhum. Isso, De Arthur Vitor, né?
que eles tentam Mas chegar o trabalho atrás. De Arthur Vitor. o trabalho de Felipe Luiz está muito bom. Tá muito difícil bater esse Flamengo. Muito difícil mesmo. Muito. Eu já disse aqui, pelo perfil da CBF, pelo perfil do futebol brasileiro. Dorival não se cuide, não. Dorival Eu não se cuide, assinaria não. agora a troca. Eu assino a troca agora. Perfil total de virar. Que aqueles técnicos. No Brasil, sempre tem essa margem do técnico que do nada vira treinador da seleção brasileira. E eu não duvido, não. Quando é ex-jogador ainda novo, assim, lembra muito outros. E ele tem como muito repertório, Dunga, né, Fred? Assim, Tem, eu gosto. pouco tempo ele já tem muito repertório, o Felipe Luiz, assim, como treinador. É isso que me espanta mais. E o quarto campeão também já estava muito encaminhado, né? Tinha feito 2-0 fora de casa na ida. Era o Inter, né? Que confirmou seu título empatando em casa com o Grêmio, tá? Fez 2-0 na Arena do Grêmio, faz um golaço na volta com o Valência. Sim, e sai do empate. E Wagner Leonardo, aliás, o gol do Grêmio. verdade, Wagner, ex-Vitória, empata para o Grêmio. E aí, eu tava muito curioso, Fred, para saber se ia ter o Octeluxo, detalhe, eu tava até... Porque se tivesse, ia ser uma moral danada pro Náutico, né? Porque se é o que o Náutico faz, alguém pegou a frase. Quem faz isso é o Sergipe. O Sergipe é pra lá. Sergipe é ex-campeão sergipano e tem escrito ex-luxo. E é depois do que o Náutico fez. Então, o Sergipe fez isso no Sergipano, mas o Inter não. Eles colocaram octa único, único octa, alguma coisa assim, mas acho que é octa único, porque esse gauchão, a pauta desse gauchão era ou o Grêmio iguala a maior sequência da história, o octa do Inter, que foi de 69 a 76, ou o Inter defende esse recorde. E aí o Grêmio ficou no hepta. E é bem cruel para o Grêmio, porque o Grêmio foi hepta campeão de 62 a 68. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele foi heptacampeão, que naquele momento era a maior sequência da história do Campeonato Gaúcho. Só que em 69 começou a sequência do Inter, que virou octa. Ou seja, o que o Grêmio fez, os 8 anos depois, o Inter já quebrou a marca. Então o Grêmio foi hepta pela segunda vez e não conseguiu perder uma oportunidade gigantesca. E o Internacional volta a ser campeão depois de 9 anos. Assim, mas ele tinha perdido 8 campeonatos, porque além desses 7 do Grêmio, também tinha tido o título do Novo Hamburgo nesse tempo. Então faz tempo que o Internacional não ganhava um campeonato. E agora, se não me engano, ela está 45 a 43, eu acho. O Inter, que é ao lado do Ceará, o time com o melhor aproveitamento do país nessa temporada. 83,3%. Mas isso no geral, né? Tá? Porque no estadual o Ceará é simplesmente 100%. Não, sim, eu tô falando na temporada. Não, eu digo, mas no estadual, o Ceará, se ganhar o jogo de volta, o Ceará vai ser campeão com 100% de aproveitamento. Você já pensasse? É impressionante. Em Pernambuco só aconteceu uma vez, em 1932. O Santa Cruz ganhou, acho que são os 11 jogos que jogou. E o Ceará e o Inter dividem, né, esse posto de time com maior percentual, maior aproveitamento percentual até aqui na temporada, mas isso porque a gente, nesse número oficial que eu tô lendo, que é o do SofaScore, eu ainda não atualizei o nosso próprio número, e quando a gente traz os nossos números, a gente também faz a outra versão, que é descontando os times que começaram a temporada com o elenco todo reserva, ou na verdade todo da base, sem os próprios treinadores, que é o caso do Flamengo, por exemplo, do Bahia, do Sport. E o Flamengo tem 75% geral. Eu acho que se descontar os jogos sem Felipe Luiz, com Felipe Luiz o aproveitamento do Flamengo é maior, tá? Mas eu não posso garantir aqui que eu não atualizei o nosso, eu estou lendo apenas os números do SofaScore, tá? Então, esses são os 4 campeões nacionais: CRB, Atlético, Flamengo e Inter, tá? Seria ótimo para o CRB, mas foram regionais. Eu falei nacionais, foi? Nacionais. O CRB adoraria, então, mas... os 4 campeões estaduais. Ele também adoraria o regional, mas eles foram... Não, é porque se fala... como a gente existe a Copa do Nordeste hoje, aí meio que confunde, mas sempre foi chamado estadual de campeões regionais, né? Mas você tem razão. Isso. São os estaduais, tá? Outras 4 finais... Último ponto, só para não ter que voltar. A gente chama de galeto, de manjadinho. Sabe qual é o apelido do gaúcho?
Não. Ruralito. Já pensasse? É muito bom, né? Fraco, Ruralito. Prefiro É manjar. campeonato rural, tal, assim, Tô interior. ligado, mas... Ruralito. Outras 4 finais estão em andamento. Tá? Em Santa Catarina, primeiro jogo 2-2. A volta será na ressacada, Avaí e Chape. Tá? Como colocou aqui, Avaí de ninguém mais, ninguém menos que o nosso volante Ronaldo e o nosso técnico Anderson Moreira. Se a gente mexer mais, ainda sai mais gente. Wagner Love, tem mais gente. Wagner Tem mais Love, gente. que Wagner acho que Love. fez gol, acho que na semifinal, nas quartas, fez gol em mata-mata, né? No regional ele dá trabalho demais ainda. Love No tá lá. estadual. E em São Paulo, o Corinthians leva para Itaquera a vantagem de 1-0, né, sobre o Palmeiras. Resultado que surpreende, né, um pouco. O Corinthians, depois daquela pancada que tomou em Guayaquil, tinha dado uma turbulência forte, né? Se cogitou até a demissão do treinador, mas consegue a recuperação, né? Venceu o Barcelona por 2-0 no jogo de volta, não o suficiente para ficar com a vaga, mas consegue sair na frente. Tá? Vantagem boa, né, Minhoca? Você que acompanha aí mais o Campeonato Paulista. Sim. Até porque Vantagem o boa, Corinthians né, tem para um freguesia trabalhar. grande contra o Palmeiras e essa vitória, eu acho que tá bem na mão do Corinthians esse título, assim. O Palmeiras vem tendo dificuldade, passou de São Paulo, né, naquele lance absurdo lá da arbitragem, mas eu vejo um momento mais pro Corinthians, assim. Eu entendo as críticas em cima do Ramon lá, mas o Corinthians, para mim, tá até fazendo bons jogos. E o Yuri Alberto, então, pelo amor de Deus, né? Se tornou outro Esse jogador. jogo vai ser quando, afinal? Quinta da semana que vem, é? Dia 27, depois que passar a data FIFA. E aí vamos ver como é que vai ser esse calendário da Conmebol, né? Porque a tendência é que o duelo contra o Bahia saia do sábado para o domingo. A estreia de Palmeiras e Botafogo, lembrando que é a estreia mesmo. Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar na estreia da Série A. Também deve passar para domingo. Mas aí só quando sair a tabela da Conmebol a gente vai ter a real certeza, porque senão vou ter que jogar no intervalo mais curto. Porque se a Conmebol colocá-los para jogar ou na Sul-Americana ou na Libertadores na terça, né? Só que aí também envolve, né, outros clubes, como o Bahia, né? Não pode colocar o Bahia, se colocar o Bahia na terça. Botafogo tem Libertadores, o Bahia tem Libertadores. Se o jogo de qualquer Botafogo ou Bahia também for na terça, por mais que Palmeiras e Corinthians não tenham jogo na quarta, vai ter que ser no sábado, né? Enfim, eu acho que eles vão tentar negociar isso aí. Vai depender muito de como as TVs podem abrir mão, como eu citei no caso do ano passado. Os jogos do SBT são na terça-feira da Sul-Americana. Ano passado, eles colocaram o jogo na quarta, a exibição na quarta do jogo do Corinthians contra o Bragantino, por conta do que o Corinthians estava envolvido com um jogo, não sei se era de Copa do Brasil, e aí juntou com o Série A. Eles vão mexer, mas não sei como é que vai ser. A gente vai saber depois. É isso, tá? Michel Xavier tá dizendo, Palmeiras e Botafogo não foi adiantado pro sábado, Minhoca? Foi. Tá no sábado. É o jogo da TV, de abertura. Tá tudo, só tem dois jogos domingo. Que é o do Sport e São Paulo. E o Vasco e Santos. Isso. E aí tem um jogo na segunda, que é o do Ceará com o Bragantino. Mas, por exemplo, tem Fortaleza e Fluminense. Se por acaso a Conmebol não marcar nem o jogo do Fluminense, nem o jogo do Fortaleza para terça, esse jogo pode ser passado de sábado para domingo. Eu acho que algumas coisas vão ter mudanças. Então, acho que tem que esperar primeiramente a tabela da Conmebol. Inclusive, esse jogo São Paulo Sport, que pode ser que para acomodar, eles coloquem o São Paulo para terça, para deixar Palmeiras e Corinthians na quarta, né? Então, mim, aí teria que puxar São Paulo Sport para o sábado, né? Eu acho que o único que talvez assim é porque a Record tem o horário dela, de domingo, né? Que é às 6h30. Sim. Se o Vasco jogar na terça, aí a Record teria que fazer também o que a Globo tá pensando inicialmente fazer com o Palmeiras e Botafogo. São Paulo não é nem da Record, nem da Globo, é do Sport TV. Então, assim... mas o problema é se a Conmebol marcar o São Paulo para terça, é o único. Senão ele vai ficar no domingo mesmo. Mas é isso. Na Bahia, o Bahia faz 2-0 em casa, em cima do Vitória. E no Ceará, para variar, ou melhor, para não variar, esse para variar é apenas uma ironia,
Ceará de novo venceu o Fortaleza. Tá? Você perderia 7 de jogos novo. sem perder o Clássico Rei. Perderia de novo. Isso. Fred, A gente- Exatamente. Eu falei que apostaria no Fortaleza, né? E outras finais foram definidas. Agora a gente vai passar aqui por elas. Começando pelo Nordeste, no Piauí, Fluminense e Piauí. Tá? Piauí Esporte Clube. No Rio Grande do Norte, ABC e América de Natal. Também teve muita confusão na semifinal do América contra o Santa Cruz. Tá? Santa Cruz do Rio Grande do Norte, obviamente. Na Paraíba, Botafogo e Souza. Souza é o atual campeão. Tá? Vão começar essa série. Em Sergipe, Confiança e Itabaiana. Tá? No Mato Grosso, Cuiabá e Primavera. E em Goiás, Vila Nova e Anápolis. Certo? Em Pernambuco, fechando, Sport e Retrô. Inclusive, essa passagem do Vila Nova para a final é o que fez com que o Sport agora tenha sobre o Santa Cruz o maior domínio, né, em números absolutos de vitória em um clássico. Né? São 68 vitórias do Sport em cima do Santa Cruz de diferença. Né? Superou aí a marca que o Goiás, por tantos e tantos e tantos anos, o Goiás era o detentor dessa marca contra o Vila Nova, mas acabou perdendo 2 clássicos esse ano e inverteu aí com o Sport. O Sport ultrapassa o Goiás, então a diferença entre Sport e Santa se torna a maior diferença entre clássicos no país. Tá?